E aí, pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto com vocês para darmos continuidade, ao nosso aulão aqui de véspera. O top 3, o terceiro assunto que mais aparece na prova do Enem tá aqui, ó. Calorimetria. É um terceiro assunto que mais cai. Nós temos que lembrar alguns conceitos de calorimetria fundamental para você ir bem na sua prova do Enem. Vamos a eles, então. Primeira coisa, se nós vamos falar de calorimetria, nós temos que falar, obviamente, de calor. O que é calor? Calor vai ser energia em trânsito. Olha aqui, de um corpo para outro. Um corpo vai transferir energia, de um para outro, justamente devido à diferença de temperatura. Naturalmente, ele flui de maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza? Ou seja, nós necessariamente precisamos de dois corpos para haver calor, para haver uma transferência de calor, energia em trânsito de um corpo para outro. Beleza? Isso é calor. Maravilha? Tipos que a gente tem de propagação de calor. Temos 3 tipos. Primeiro tipo dele, condução. O nome já está dizendo, condução, Ele vai conduzir algo, vai transportar energia sem transportar matéria. Por exemplo, que a gente tem uma barra de ferro. Se eu pegar aqui uma barrinha de ferro, ó, esquentar ela, botar um fogo aqui. Isso aqui é fogo, tá? Olha o meu desenho, coisa maravilhosa. O que vai acontecer? A energia que vai aumentar e ela vai ser transferida até o outro ponto. Como se fosse uma panela, sabe a panela? Onde o cabo dela bem aqui na ponta, Tu não sente uma temperatura tão alta, quando tu pega o cabo. Então, é isso que está acontecendo. Com o passar do tempo, ela vai, obviamente, aumentando a sua temperatura, vai transferindo mais calor. Beleza? Ela ocorre principalmente em sólidos, mas também ocorre nos demais, mas principalmente é em sólidos. O exemplo clássico que a gente tem de prova é a barra de ferro aí sendo aquecida. Convecção, deixa eu apagar ali que ficou em cima, Luiz? Convecção, repare, convecção já vai ser ao contrário do que é a condução, É energia transferida por matéria. Antes não, Antes era um transporte de energia sem transportar matéria. Agora eu vou ter matéria sendo transferida. Exemplo clássico que a gente tem disso é o ar-condicionado. Pensa no verão lá, ar-condicionado. Ele está jogando ar frio e tirando o ar quente. Tá? Podia ser o contrário, no inverno, jogando o ar quente, tirando o ar frio. Essa é a ideia que nós vamos ter. Isso que ocorre o fenômeno de convecção, jogando matéria, transferindo matéria. Importante ressaltar, ocorre, somente em líquidos e gases, em fluidos. E radiação. Radiação não há um transporte de matéria, mas há um transporte de energia. Ela tem uma peculiaridade, tá? Elas são ondas eletromagnéticas, ou seja, irradiação se propaga no vácuo. Exemplo clássico que nós temos de radiação, é a radiação solar. Sai lá do Sol, passa o vácuo todo lá e tal, chegando até aqui na Terra. Tá bom? Essa é a ideia que nós temos de irradiação. Esses são os 3 tipos de propagação de calor. Um extra aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Dentro do nosso conteúdo aí de calorimetria. Bem, essa parte específica, que aparece demais na nossa prova, tá aqui. Esse slide, extremamente importante. Tem que gravar isso aqui para a tua prova, é muito, muito relevante, tá? O que é calor específico? Olha só. Calor específico é a energia que eu vou ter, a quantidade de energia que eu vou ter, para que uma mísera grama, de uma substância varie 1 grau Celsius. Isso é calor específico. Onde eu vou ter uma certa quantidade de energia para que 1 grama varie 1 grau Celsius. Aumente ou diminua a sua temperatura em 1 grau Celsius. Vou pegar os exemplos que a gente temos aqui, ó. Água e areia. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a areia, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Repara o seguinte, a areia precisa de 5 vezes mais energia, multiplicar por 5,
a água precisa de 5 vezes mais energia, né? Para que 1 grama dela, varie 1 grau Celsius. Pegou a ideia? Então, quando tu for pra praia, repare, tu chega lá na praia, né? Sei lá, 4 da tarde, por exemplo. Tu repara que a areia tá quente, bem quente, né? E daí tu vai entrar na água e tu diz assim, pá, que água fria que ela tá. Por que que isso tá acontecendo, né? O que que a gente tem neste caso? A areia recebe menos energia, ela precisa receber menos caloria, né? Para que a temperatura dela aumente, ó. E 1 grama dela aumente 1 caloria. Beleza? Enquanto a água tem que receber 5 vezes mais que a areia. Entendi. Então ela demora mais. Tanto que se tu for à noite na beira da praia, tu vai ver que é o contrário. A areia vai estar fria, porque ela perde também mais rapidamente. E a água, né, que foi acumulando, entre aspas, aí, todo aquele calor, né, aquela energia acumulando, entre aspas, tô dizendo, e pega agora e tá com uma temperatura maior, tá quentinha para você entrar dentro da água. Entendeu? A relação que nós temos? Isso é o nosso calor específico. Capacidade térmica. Capacidade térmica ela é muito parecida com o calor específico. Só que agora ela é de um corpo. Para variar 1 grau Celsius. Ah, entendi. Um corpo vai variar 1 grau Celsius. Tá? Essa é a ideia que nós vamos ter. Beleza. É a mesma coisa, a quantidade necessária, só que em vez de ser 1 grama, agora é um corpo. E ele é calculado como o quê? Capacidade térmica, o Czão agora, né? É a nossa quantidade de calor sobre a variação da nossa temperatura. Ou também podemos utilizar que ela é massa vezes, né, o nosso calor específico. Pensa assim, ó. Se isso aqui, ó, precisa de 0,2 calorias para que 1 grama varie 1 grau Celsius, né? Então, vamos pensar assim, ó. 0,2 caloria para que 1 grama. Se eu tiver agora, né, mais do que 1 grama, tiver um corpo com uma massa M, quanto que ele vai precisar, né, para aumentar? Então, M vezes o nosso Czinho. Então, ficamos com a nossa capacidade térmica, M vezes nosso calor específico. Daí que veio a nossa equação. Show de bola? A unidade, né, é caloria por grau Celsius. Calor sensível. Essa aqui sim, anota aí. Bota um asterix e um obelix aí do lado, ó. Bem bonitinho. Essa é importante. O que é calor sensível? É o quanto de energia que eu vou receber ou que vai ceder, o corpo vai receber ou o corpo vai ceder, né? Sofrendo, ó, isso é importante. Sofre uma variação de temperatura. Mas não, ó, não muda o seu estado físico. Sem mudança de estado físico. Show de bola? Essa é a ideia que nós vamos ter. Nossa equação que nós temos é o famoso Q macete. Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Pessoal, pelo amor de Deus, imploro para vocês, essa equação tem que saber na prova. O Enem ama de paixão. Ama de paixão. Tá bom? Repare o seguinte, se a variação da nossa temperatura for maior do que zero, portanto, né, nós vamos ter que o nosso calor, nossa quantidade de calor vai ser maior que zero. Variação de temperatura maior que zero. Então ele vai receber calor. Quando a nossa variação de temperatura for menor do que zero, portanto, né, ó, que vai ser negativo, nosso Q vai ser menor do que zero, ele vai ceder calor. Beleza? Olha só, há uma mudança de temperatura, mas não muda de estado físico. Se é sólido no início, vai ser sólido no final. Se é líquido no início, vai ser líquido no final. A gente vai utilizar o calor sensível. Calor latente. Calor latente já não, ó. É uma energia recebida ou cedida, só que agora, ó, olha o que tem aqui de importante, ó. Há uma mudança de estado físico. Portanto, se no início ele era sólido, depois ele vai ser líquido, ou enfim, líquido vai ser gasoso,
a gente já vai falar sobre os estados físicos também, tá bom? Há uma mudança, não vai continuar sendo o mesmo estado físico. E é o nosso famoso QMOL, que o pessoal chama. Quantidade de calor, né? É massa vezes o calor latente de fusão, ou calor latente de vaporização, enfim, né? Essa é a equação que a gente utiliza para calcular a quantidade de calor de um corpo. Calor latente. Cuidado para não confundir os dois. Um há mudança de temperatura sem mudança de estado físico. O outro, né, vai haver uma mudança de estado físico. Show de bola. Relação que nós temos. Princípio fundamental da calorimetria. Bem, sempre que nós tivermos recipientes que estão isolados termicamente, que nem está ali colocado, né? Sempre o corpo de maior temperatura irá ceder calor para o corpo de menor temperatura, para que haja o quê? Um equilíbrio térmico. Portanto, o calor recebido mais o calor cedido vai ser igual a zero. É a relação que nós vamos ter. O calor recebido mais o calor cedido igual a zero. Costumo dar esse exemplo aqui, ó. Imagina um recipiente isolado, termicamente perfeito. Né? Os homens que fazem a barba, né? O que eles fazem? Pegam água quente, né? Colocam na pia, pegam a água fria, né? Um recebe, outro cede calor, que nós vamos ter, até ter uma temperatura ideal para poder fazer fazer a barba. Vamos pegar e conseguir cortar ali a barba bonitinho, tá? Essa é a relação que a gente tem. Isso é um princípio fundamental da calorimetria, bem importante aí, pode aparecer na nossa prova. Estados físicos, tá? Vamos lembrar dos estados físicos. Os três mais importantes aqui, relevante, ser pedido em prova. Temos o sólido, líquido e gasoso. Vamos lembrar deles. Como se chama essa passagem aqui, ó? Do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido se chama fusão. Beleza? Do líquido para o gasoso. Esse aqui que dá mais tumulto na cabeça dos alunos. É vaporização, ebulição, calefação, evaporação, né? O nome é vaporização. Só que ele se divide em três. Olha aqui. Podemos chamar de evaporação, ebulição ou calefação. Tá. Qual que é a diferença de cada um deles? Tá. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Só que evaporação é quando é um processo lento. É um processo lento que a gente tem, né? Que demora para sair do líquido para o gasoso. Exemplo que a gente tem disso, secar a roupa de casa. Vai lá, lava a tua roupa, bota para secar, demora ali, bota no sol, demora, né? Tal, até secar a sua roupa. Tá? Ebulição. Ebulição é um processo rápido. Processo bem rápido que nós temos. Exemplo, tu acorda de manhã cedo, vai lá fazer um café, né? Aí tu bota a tua... Ou fazer um chimarrão, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, fazer um chimarrão, né? Que tem, né? O que faz? Pega, bota a água dentro da chaleira, vai lá e coloca e espera ali, enfim, 5, 4, 3, 7 minutinhos e já tá chiando, já tá passando do líquido para o gasoso. Então, aquecer água para tomar um café, tomar um chimarrão, chimas lá no pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então tá aí. Processo rápido. E calefação é um processo muito, muito rápido. Muito rápido. Exemplo que a gente tem disso, né? São as casas na Europa, lá, né? Na Rússia, enfim, todos os países europeus que nós temos, né? Que é muito frio. E então, processo de calefação, processo muito, muito rápido que há aí, né? É um exemplo que a gente tem. Voltando aqui, né? De gasoso para líquido, a gente tem dois nomes.
O nome mais comum de aparecer em prova é o condensação. Também ele é chamado como liquefação. Liquefação não é tão comum aparecer em prova, justamente porque o nome dele é bem mais fácil, né? E de sólido para... E de líquido para sólido é o processo mais fácil, o nome deles é o solidificação. Também temos um outro, que é o de sólido para gasoso, diretamente, que é o processo conhecido como sublimação. Exemplo de sublimação, né? O gelo seco, bota aí nas festinhas de 15 anos, o pessoal colocava, né? E tal, sublimação. Que nós temos, tá? Coloca aí e tal, né? A naftalina que se coloca dentro dos guarda-roupas, exemplos que a gente tem deles, tá? Um extra aqui para nós, envolvendo um pouco da química aí junto, tá? Físico-química que a gente tem. Toda vez que ele sai do gasoso para o sólido, o gasoso para o sólido, é um processo exotérmico. Exotérmico. Chocalor. Lembra aqui, ó. Chocalor. Libera calor. Tá liberando calor. Chocalor. E quando sai do sólido para o gasoso, é um processo endotérmico. É um processo que absorve calor. Aqui libera, ó. Lembra lá, ó. Ivete Sangalo, chocalor. Aí, ó. E aqui absorve calor. Beleza, pessoal? Maravilha? Desejo a todos vocês uma boa prova. Continuem vendo aqui os nossos vídeos do conteúdo que mais aparece, nosso aulão que nós temos. Veja as questões também envolvendo este conteúdo que caíram já na prova do Enem. Muito importante que vocês vejam a minha resolução, tentem fazer ali, dê uma olhada, porque costuma parecer bem similar, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos, boa prova, até o próximo vídeo. Tchau!